Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Isaac e Miguel. Boa tarde. Vamos começar a nossa sexta aula do curso do semestre especial de 2020.5 de Introdução à Ótica para a Computação. O que eu pensei em fazer na aula de hoje é apresentar um pouco sobre medidas que a gente pode fazer da luz, medidas dessa onda aí, dessa coisa que é a radiação eletromagnética, principalmente no espectro visível. E a gente vai perceber que esse assunto é um pouco enrolado, tem algumas definições discordantes, porque ele foi sendo desenvolvido por vários caminhos diferentes que acabaram se encontrando. Então, basicamente, tem a área de radiometria, que basicamente é a medição da luz do ponto de vista físico, da radiação eletromagnética, e tem a área de fotometria, que é mais voltada para os efeitos fisiológicos aí da medição da luz, como ela impressiona o olho humano. Aí eu pretendo falar principalmente sobre como medir essas quantidades e discorrer um pouco sobre os fenômenos que acontecem durante esse problema da medição e quais são as unidades de medida e as grandezas importantes que aparecem quando a gente quer medir a luz, as coisas relacionadas à luz. Então, primeiro vamos fazer a distinção aqui entre fotometria e radiometria. Como eu mencionei agora há pouco, a radiometria é mais do ponto de vista físico. A gente pode aplicar isso para a radiação eletromagnética em geral. Ela se preocupa com a medição da energia ou da potência total daquela radiação, daquela onda eletromagnética que está sendo emitida. Isso aí não tem a ver, por exemplo, com o fato da onda estar dentro do espectro visível ou não. De fato, você pode incorporar também um pouquinho da sensibilidade do seu aparelho, etc., mas a ideia é pensar na onda como um fenômeno físico e não necessariamente no efeito sobre o olho que ela teria, certo? Então as coisas são mais simples. Quando a gente fala de fotometria, eu estou falando em medir a quantidade de luz aparente, e aí vai depender da sensibilidade do olho humano, e o assunto fica um pouco mais complicado. Historicamente, a fotometria se desenvolveu meio diferente aí por fora da radiometria, e isso acaba levando a algumas definições conflituosas que no final tiveram que se acertar, mas a linguagem ainda não está muito comum. As pessoas usam nomes diferentes para a mesma coisa ou nomes iguais para coisas diferentes. Então, o importante aqui para a gente ver essas grandezas de interesse, poder medir a quantidade de luz em algumas situações simples, ideais, aí, fazer um modelo de como essa luz afeta os nossos receptores, pode ser o olho ou uma câmera, alguma coisa assim, ou um detetor de luz, é você pensar numa fonte luminosa pontual. A gente pode imaginar, por exemplo, uma lâmpada. Pense numa lâmpada incandescente que consome uma certa energia elétrica e transforma, digamos, 100% da energia elétrica é transformada em luz, certo? E essa luz, então, uma vez que ela foi produzida aqui no ponto onde fica aquela lâmpada, a gente vai analisar o que acontece a uma distância grande no espaço aqui ao redor da lâmpada, como é que essa coisa deve se comportar. Então, uma característica importante que a gente precisa definir aqui, um conceito interessante que a gente vai usar, é o conceito de ângulo sólido, que é uma coisa parecida com a área, é uma generalização do ângulo que a gente conhece em duas dimensões para o espaço em três dimensões. O ângulo sólido pode ser definido como a área de uma superfície esférica hipotética a partir de um certo ponto, dividido pelo raio daquela esfera que você usou para definir essa superfície. Então, a gente pode fazer umas continhas aí para ver como é que se mede, mas, por exemplo, se eu pegar um ângulo sólido de uma esfera inteira, o que seria o equivalente a uma circunferência em duas dimensões, o ângulo sólido vai ser a área da superfície esférica, que é 4πr ao quadrado, dividido pela... Eu botei pelo raio aqui, na verdade não é pelo raio, não. É a área, tem que ter... Para ser um ângulo adimensional, isso aqui tem que ter dimensão de área também. Então é dividido pelo r ao quadrado. Aí o ângulo sólido da área inteira vai ser 4π, certo? 4π é o ângulo um ângulo sólido equivalente a uma esfera inteira, em todas as direções do espaço. Bom, se a nossa luz estava irradiando aqui essa quantidade de energia em todo esse ângulo sólido, aí a gente percebe o seguinte, vai ter uma quantidade de medida aí de energia por unidade de área,
que vai diminuir à medida que você se afasta, à medida que o raio dessa esfera aumenta, mas a quantidade total de energia preenchida aqui por essa esfera inteira vai ser uma constante, porque a esfera, a fonte de luz vai produzir uma energia a uma taxa constante, né? Vai ter uma potência constante que vai alimentar toda essa esfera aqui com energia, se a gente estiver no regime estacionário, no estado estacionário. Então, a gente vai usar essa definição aqui para calcular algumas quantidades de interesse. Então, vamos começar com a radiometria. Esse ângulo sólido, aqui de novo eu escrevi errado, é dividido pelo raio ao quadrado, certo? Para ficar dimensional, vira um número puro. Esse ângulo sólido é medido em uma unidade chamada estereoradiano, ou então esterradiano, ou esferoradiano. E é semelhante a... Essa unidade é semelhante a um ângulo adimensional, certo? Em radianos, só que agora generalizado para o espaço. Bom, então, vamos pensar de novo nessa situação. Digamos que eu tenho uma certa fonte de luz aqui que gasta uma certa quantidade de energia por unidade de tempo. Posso pensar, por exemplo, uma lâmpada com 100 watts de potência. Aí eu posso definir uma quantidade que eu posso chamar, vamos por enquanto chamar de intensidade do ponto de vista da física, que recebe um específico de radiância, que seria a potência emitida ou a potência recebida de luz por um observador que está aqui num certo ponto, dividido pela área do observador. Para poder detectar luz, você precisa de um observador que tem uma certa área. Não faz muito sentido pensar num observador pontual. Até pode existir um observador pontual, mas no final das contas, a quantidade de energia que ele vai absorver vai depender da área. Se você fizer área pequena, ele não vai receber energia nenhuma, então a gente tem que tomar um limite aí, de potência sobre a área e tomar o limite da área indo para zero, para imaginar quem é essa potência no ponto, certo? Fazer um limite. Então, se eu definir essa quantidade dessa maneira, essa irradiância, vamos pegar um exemplo aqui. Sim, pode ser a área da pupila, por exemplo, Miguel. Ou a área da lente de uma câmera que está captando toda a luz que incide sobre a área útil da lente e concentrando numa câmera de CCD ou na retina do olho humano, é equivalente. Agora, na prática, vamos tentar medir isso aqui. Suponha que eu tenho uma lâmpada de 100 watts e eu tenho um observador a 2 metros de distância. Qual é a impressão que esse observador vai ter sobre a quantidade de luz que ele está recebendo? Bom, do ponto de vista físico, se eu pudesse transformar todos esses 100 watts de energia em luz, e se o observador aqui pudesse perceber toda a luz que chega na área da superfície dele, qual seria a quantidade de luz que ele está vendo? Usando a nossa definição ali, vamos pegar a potência da lâmpada e dividir pela área da circunferência inteira, para calcular uma quantidade local que seria sentida num ponto, certo? Energia, potência por unidade de área. Para a área da esfera inteira, 4πd2. 4π é r ao quadrado, onde d é a distância em que o observador se encontra. Veja que aqui não entrou a área da pupila, na verdade. Estou fazendo uma conta com a esfera inteira, porque eu peguei a potência da lâmpada inteira. Se eu quisesse, eu podia calcular a quantidade de energia efetivamente absorvida pelo usina só em aparelhos de conversão de energia solar, certo? Você quer calcular a quantidade de energia que você pode produzir tirando a energia da luz. Numa usina solar, num conversor fotovoltaico, por exemplo. Mas vamos continuar a nossa continha aqui. Se eu fizer essa conta, o D de 2 metros vai dar, D ao quadrado vai dar 4 metros quadrados, multiplicado por 4 aqui vai dar 16. 16 vezes π é 50,3 metros quadrados, a área da esfera inteira, certo? Uma esfera aí de 2 metros de raio vai ter uma superfície de 50,3 metros quadrados aproximadamente. Então, a irradiância seria 100 watts da lâmpada, dividido por 50 aqui, vai dar aproximadamente 1,99 watts por metro quadrado. E isso aqui seria a quantidade total de energia da esfera, emitida por aquela lâmpada, dividida pela área de uma esfera a 2 metros com 2 metros de raio.
metros da lâmpada, ele percebe uma certa quantidade de luz que é proporcional a esse número aqui, essa irradiância. É como se fosse 1,99 watts por metro quadrado. E eu posso utilizar essa irradiância para calcular qual é a quantidade de energia, por exemplo, em watts, a potência recebe por unidade, a energia por unidade de tempo, que é a potência, que ele recebe e, portanto, a quantidade total de luz que ele consegue aproveitar com a área fixa vai diminuindo. A pupila dele com a área fixa vai ser inversamente proporcional ao quadrado. Agora, esse número aqui de 2 watts por metro quadrado não é realmente muito representativo do que está acontecendo de verdade para o nosso olho. Porque a maior parte dessa energia aqui ela foi desperdiçada pelo fato de você ter uma ineficiência elétrica na conversão de eletricidade para luz. A maior parte da luz que a lâmpada consegue efetivamente produzir, ela não acontece no espectro visível, ela vai para o infravermelho distante, que a gente pode pensar que é calor sendo irradiado. Então, se eu estimar que, por exemplo, apenas 5% dessa potência inteira foi transformada em energia luminosa que o olho consegue ver, a impressão que o observador vai ter não vai ser de 2 watts por metro quadrado, vai ser 5% disso, e daria uns 10 miliwatts por metro quadrado. É uma luz bem mais fraquinha. 10 miliwatts por metro quadrado. E aí a quantidade de energia aparente para a pessoa seria bem reduzida. Para calcular a quantidade de energia chegando no olho, efetivamente eu teria que multiplicar essa intensidade aqui pela área do olho e integrar no tempo para ver o efeito, por exemplo. Se eu quiser colocar um painel solar, digamos, um pequeno receptorzinho, uma célula fotovoltaica, dessas que a gente tem calculadoras que funcionam a energia solar, certo? Com, digamos, 1 centímetro quadrado de raio, 1 centímetro quadrado de área, desculpe. A gente podia calcular aqui, multiplica isso pela área e vai dar a potência total que a calculadora está fornecendo. Precisa levar em conta a eficiência da conversão também, mas isso estaria um número mais realista. Vai ser uma potência aí na faixa de 10 miliwatts, e isso é suficiente para alimentar uma calculadora, por exemplo. Se ela estiver perto de uma lâmpada, ela vai funcionar. A 2 metros de distância de uma lâmpada de 100 watts, você consegue alimentar uma calculadora, porque vai ter uma potência na faixa de 10 miliwatts, que é suficiente para acionar alguns transistores e diodos aí que fazem a calculadora funcionar. Ok, mas a gente então gostaria de ter uma regra para converter essa potência total aqui que foi emitida em todo o espectro, somente naquela parte que acontece no espectro visível, levando em conta eventualmente a eficiência aí da conversão das energias, da energia elétrica em energia luminosa, certo? Então é aí que entra a parte da fotometria. Fotometria vai ter a ver com a sensibilidade, principalmente a sensibilidade do olho humano. Por exemplo, você pode imaginar um de lâmpadas. A gente comprava antigamente, quando se vendiam lâmpadas incandescentes, hoje em dia não se encontra muito, mas ainda tem no supermercado talvez. Mas você podia comprar a lâmpada pela potência. Só que é injusto você comparar a potência de uma lâmpada incandescente com uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada de LED, porque uma lâmpada de LED, por exemplo, de 9 watts, teria a mesma luminosidade de uma lâmpada de 100 watts incandescente. Então, alguns watts dá um fator enorme assim, de diferença de uma para outra. Então, é meio injusto comparar diretamente uma com a outra. Não é a potência exatamente que vai determinar, não é a potência física exatamente que vai determinar a quantidade de luz produzida, certo? Luz vai depender aí, o que a gente compreende como luz ou percebe como luz vai depender da nossa sensibilidade no olho. E aí tem essa figura aqui que eu copiei da Wikipedia, na parte lá de fotometria, que explica mais ou menos por que isso acontece. O olho humano é sensível numa faixa de comprimentos de onda aqui, que a gente chama de luz visível, que vai mais ou menos de 400 até cerca de, no máximo, 700 nanômetros de comprimento de onda. Você não consegue ver fora desse intervalo aqui. Esse 400 aqui é um azul ultravioleta, né? Próximo do ultravioleta é um azul profundo,
e esse vermelho aqui é um vermelho profundo, vermelho escuro, forte. E aqui no meio ficam os comprimentos que vão desde o do vermelho até o azul, passando pelo amarelo, laranja, verde, etc. Sendo que o pico da sensibilidade, aqui em 550 nanômetros, é uma cor verde, que aqui está normalizado para 1, a intensidade de pico, em 550 nanômetros, que é verde. Isso depende um pouco também do estado do olho, depende de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas têm receptores um pouquinho diferentes, e depende da adaptação do olho também às condições de luminosidade. Quando você fica no escuro, o seu olho fica mais sensível para comprimentos de onda maiores que essa curva, menores, aliás, com mais energia que essa curva verde. E quando você está em condições de maior luminosidade, o olho se adapta para ficar sensível a comprimentos maiores, que correspondem a curvas mais voltadas para o vermelho. Então, essa sensibilidade aqui depende das condições de iluminação. Inclusive, quando a condição de iluminação é intermediária, isso vira uma bagunça. Essa resposta do olho não é linear, é uma resposta complicada, mas isso aqui dá uma ideia da sensibilidade física aí, em função do comprimento de onda. Agora, como é que a gente usa esse conhecimento da sensibilidade para definir a quantidade de luz que foi emitida por uma fonte? Que é o que interessa, por exemplo, para o fabricante de lâmpadas. Bom, é aí que entra a fotometria. Eu posso definir uma coisa como luminosidade, fazendo o produto da energia ou da potência pela sensibilidade para cada comprimento de onda. E depois fazendo a soma disso, a integral, para todos os comprimentos de onda interessantes, certo? Separando assim comprimentos de onda. Então, eu posso falar de uma certa potência luminosa aparente, que aqui eu chamei de Q, que eu posso definir como sendo o produto Q igual a P, que é a potência física, vezes S, que é a sensibilidade, aquela curva de sensibilidade normalizada. Então, isso aqui poderia definir uma coisa que seria um watt de potência aparente, né? Porque o S, eu posso pensar nesse S como sendo um número adimensional, que ele está normalizado para 1, e o P aqui é uma potência em watts. Mas, por razões históricas, o pessoal quer comparar com outras unidades que já existiam antes para medição de luminosidade, então eles definem uma outra unidade no SI chamada lumen, que é definida mais ou menos da seguinte maneira: você pega uma fonte de luz monocromática com essa cor verde aqui de 555 nanômetros, que é no pico da sensibilidade do olho, e se você colocar 1 sobre 683 watts, ou seja, uma potência bem pequenininha, nesse comprimento de onda monocromático, só com essa cor, aí você tem ali o que equivale a um lumen de luminosidade, um lumen de potência luminosa. Então, isso é uma nova unidade de potência aí que leva em conta a sensibilidade do olho. Exemplo, como é que eu faço um cálculo usando essa unidade? Digamos que eu mudo a minha lâmpada aqui para uma lâmpada de 25 watts, porque foi dessa que eu achei a curva na internet. Então, aqui tem um gráfico da curva da luminosidade da lâmpada. Eu vou fazer o produto aqui o que a gente chama densidade de fluxo espectral da lâmpada multiplicada pela sensibilidade. Densidade de fluxo espectral é a quantidade de energia em miliwatts por nanômetro, certo? Por comprimento de onda. Então vamos dar um zoom nessa figura aqui para ver melhor. A ideia é essa aqui, ó. Aqui está a quantidade, o fluxo radiante da lâmpada em função do comprimento de onda. Então ele é medido em miliwatts por nanômetro. E eu estou fazendo isso como um gráfico aqui em função do comprimento de onda para todos os comprimentos de onda que interessam para a gente. O pico dessa lâmpada incandescente ele vai acontecer lá em cima, no comprimento de onda do infravermelho distante, que a gente não vê. Mas essa parte importante, para nós, vai ser importante essa região aqui, perto do espectro visível. Aqui estão as cores do espectro visível que a gente consegue enxergar, e aqui está a curva de sensibilidade do olho, que eu colei a curva, peguei a curva lá da Wikipedia e colei aqui mais ou menos na mesma escala, 400 nanômetros está aqui, nas duas curvas, e os 600, 700 nanômetros está aqui, eu tentei colar mais ou menos nas duas, certo? Então essas curvas estão superpostas. Aí eu faço o produto das duas, então, por exemplo, aqui quando a sensibilidade é 1, a gente vai ter essa curva multiplicada por 1, vai ser onde você tem o melhor aproveitamento da energia. Quando essa curva vai caindo para 0, a luminância, a potência efetiva aqui
da lâmpada vai a zero também, porque o olho não é sensível, então é como se não tivesse luz naquela região. Como essa curva aqui não é constante, fica meio complicado de fazer o cálculo, a gente tem que fazer algumas aproximações, ou então fazer o cálculo numericamente no computador, para calcular qual é a potência total, por exemplo, que o olho está detectando, ou eu posso separar a potência em uma certa região do espectro e perguntar quanto de luz eu estou recebendo em cada comprimento de onda. Mas vamos fazer uma aproximação meio grosseira aqui e ver se dá certo. Digamos que digamos que essa curva da sensibilidade eu vou aproximar como sendo um retângulozinho que tem uma largura de base aqui de aproximadamente 120 nanômetros, certo? Estou chutando aqui no olho, veja. Aqui está dividido de 50 em 50, então daqui para cá são 100 nanômetros. Eu estou dizendo que a largura desse pico da sensibilidade é na faixa de 120 nanômetros, um pouquinho maior do que isso aqui, menos do que 3 pedaços desse. Mais ou menos 2 divisões e meia nesse gráfico. E apesar dessa curva ter um formato que não é quadrado, como ele é meio complicado de calcular precisamente, eu vou supor que é um retângulo aqui, com 120 nanômetros de largura, que vai de 500 até 700 mais ou menos, certo? De um pouquinho abaixo de 500 até um pouquinho acima de 600, alguma coisa assim. Ok. Aí eu vou medir aqui nessa minha curva quais são os valores da densidade espectral, por exemplo, em 500 nanômetros, eu estou vendo que essa altura, um pouquinho abaixo de 500 aqui, é mais ou menos 1 miliwatt, nessa posição aqui, entre 400 e 500, tá? 1 miliwatt por nanômetro. E aqui no finalzinho da curva, eu disse que varia 4, certo? 4 miliwatts aqui, em torno de 600 mais ou menos. Era para ser por aqui, dá mais ou menos uns 4 ou 5, certo? Vamos botar 4. Então, se isso aqui fosse uma linha reta, que é aproximadamente uma linha reta, aí eu teria que calcular a área desse trapézio para saber a quantidade total de luz. Formou um trapéziozinho, porque está multiplicado pelo retângulo, e tem uma linha reta que está passando por aqui, que vai de 1 até 4. A área desse trapézio seria a soma das duas bases, que é 1 mais 4 dividido por 2, medido em miliwatts por nanômetro, vezes a altura do trapézio daqui para cá, que é 120 nanômetros que eu escolhi. Aí esse nanômetro cancela com esse 1 sobre nanômetro aqui, e o resultado vai dar uma potência aparente aí em miliwatts. Então dá 1 mais 4 dá 5 sobre 2, 2,5. 2,5 vezes 120 dá 300 miliwatts de potência aparente, certo? Então é como se aquela lâmpada ali tivesse 300 miliwatts de potência aparente. Ok, agora eu tenho que fazer uma contazinha para transformar para a unidade tradicional de medida, que é o lumen. E aí eu vou... Bom, é complicado porque depende da sensibilidade, mas eu estou supondo que a sensibilidade é aproximadamente constante. Quando eu disse que essa curva era um retângulo, é como se eu estivesse dizendo que a sensibilidade é constante. Então, para transformar na mesma unidade, eu vou simplesmente multiplicar por esse fator aqui de 683, que é o que converte de watts para lumen. Como eu estou convertendo de... Como eu quero converter... Aliás, isso aqui é o que converte de... 1 sobre 683 watts é que dá um lumen. Então, se eu quiser achar a potência em lumen, eu tenho que pegar esse aqui e multiplicar por 683, certo? Então, vai dar 300 miliwatts multiplicado por 683 para transformar em lumen. Aí isso vai dar 205 mil mililumens, porque tem um milho aqui de 10 a menos 3, que vai cancelar com o mil do meu 205 mil, e aí vai dar 205 lumen, que é a energia aí, potência, né? Efetivamente percebida pelo olho quando ele olha para essa lâmpadazinha de 25 watts. E aí a intensidade propriamente dita vai depender da distância que você se encontra. Isso aqui é como se fosse a potência efetiva daquela lâmpada, levando em conta a sensibilidade do olho humano, certo? Depois que eu fiz essa conta aqui, eu fui verificar se esse número batia com a realidade. Aí a gente pode olhar na Wikipedia, por exemplo. Deixa eu ver se eu abro aqui. Ó. Eu peguei uma página em inglês falando sobre a lâmpada de bulbo incandescente, famosa, do século XX, né? Inventada por Edison no século XIX. E aí tem uma tabela aqui no final, cadê? Não, aqui eu não achei. Tem a eficiência, etc. Eu queria saber uma lâmpada de 25 watts, qual é a luminosidade que ela tem. Tá aqui, ó.
Potência, 25 watts, a potência elétrica nominal da lâmpada. Aí ele diz aqui, a saída é na faixa de 200 lumen, e a eficácia é 8 lumen por watt. Quer dizer que ela tem uma eficiência muito pequena, certo? A maior parte da energia é perdida. Ela consegue produzir mais ou menos esses 200 lumens aí. Então, a nossa conta faz sentido, tá certo. Esses são valores nominais aí do mercado. Na faixa de 200 lumen. Beleza, então conseguimos, aprendemos a calcular, certo? Você me disse a densidade espectral da fonte, eu pego a curva da sensibilidade do olho, a gente faz o produto das duas, integra, isso dá a quantidade de luz percebida pelo olho. E é isso aí que importa para a indústria que fabrica lâmpadas. Diga, Miguel. Quer falar alguma coisa? Sim, essa curva parece como se chama, um sino, né? A curva preta, parece um sino, né? Essa curva é a sensibilidade do olho humano, né? Em média, para a luz verde, né? Não, aqui é em função da cor da luz. É a Ah, sensibilidade em função do comprimento de onda. sim. Então, tem todos esses comprimentos aí, ela é sensível dessa forma, né? É. E Isso ela aqui é... quer dizer o seguinte. Sim. Imagine que você tem um apontador laser vermelho que tem 1 miliwatt de potência física, certo? Então eu procuro aqui onde é que está o comprimento de onda vermelho. O laser vermelho é monocromático, só tem aquele comprimento de onda. Digamos que ele foi 632. Vamos ver a figura aqui em cima, nessa anterior. Ó, aqui, ó, digamos, 630 está aqui, mais ou menos. Aí isso me dá uma sensibilidade de 0,4. Significa que se eu tiver um laser de 1 miliwatt, ele vai aparecer para mim como se tivesse 0,4 miliwatts. Agora, imagine que eu tenho o mesmo laser, ou um laser diferente, na verdade, que a cor é verde, mas a potência é igual, é 1 miliwatt. Se ele for verde de 550 nanômetros, essa curva aqui vale aproximadamente 1. 555 aqui, vale 1. Então, ele é aproximadamente mais do que o dobro da potência aparente do laser vermelho. Então, se você quiser fazer apontador laser e quiser encontrar facilmente, quiser ver facilmente a luz, o verde é muito melhor do que o vermelho. Quase mais do que um fator de 2. É 1,2 vezes mais visível, certo? É isso. Aí, por exemplo, eu posso ter um laser do infravermelho distante, lá com 700 nanômetros. Aqui a sensibilidade do olho é quase zero. Se eu estiver no rabinho da curva, ainda dá para ver alguma coisa, mas esse número é menor do que 0,1. Digamos que seja 0,01 aqui no rabinho, no final. Isso significa que a luz, a quantidade de energia que está chegando no seu olho é 100 vezes mais forte do que aquilo que você pensa que está vendo. Então, acontece, por exemplo, tem um laserzinho de rubídio, com o qual eu já trabalhei, que quando ele está ligado, aceso, você vê uma luz vermelha bem fraquinha. Mas, na verdade, tem uma quantidade de energia enorme ali e ele pode causar uma lesão na retina se você não tomar cuidado. E a mesma coisa que eu estou falando para comprimentos de onda baixos aqui, vale também para o ultravioleta, sendo que o ultravioleta geralmente é ainda mais perigoso, porque ele é mais difícil de chegar na retina, mas chega também, e ele também pode causar embranquecimento da córnea, né, da pupila. Pode deixar a pupila opaca, causar catarata. Então, se você estiver vendo uma luz azul fraquinha, mas você está desconfiado que é um azul meio violeta, pode ser uma quantidade de luz enorme que está chegando no seu olho, porque o olho não é sensível nesse comprimento de onda. Certo. E aquele outro gráfico com as cores que você mostrou, que tem as Esse cores... é o gráfico é um pedaço do gráfico da densidade espectral, né, de energia da lâmpada. Ele vem da fórmula da radiação de corpo negro, de física. É o seguinte, dado um corpo que tem uma certa temperatura, ele emite radiação de acordo com uma certa curva. Essa curva aí é da lâmpada, né? É uma lâmpada de 25 watts. Isso.
essa potência de 25 watts da lâmpada vai determinar a temperatura do filamento dela. A lâmpada incandescente funciona da seguinte maneira: ela tem um filamentozinho de metal, geralmente é tungstênio, onde você passa uma corrente elétrica e o metal aquece. Como esse filamento está protegido com um gás inerte, geralmente argônio, ele não queima, não pega fogo, mas ele consegue atingir temperaturas altíssimas, na faixa de 2.500 graus, 2.500 Kelvin, por aí. A temperatura próxima do ponto de fusão do vidro, por exemplo. Nessa temperatura, a curva do corpo negro contém uma quantidade de radiação tão grande que emite uma boa fração de luz visível. Quanto mais quente, maior a quantidade de luz visível. Quando a temperatura é mais baixa, esse pico da curva vai se deslocando lá para o infravermelho, para a energia baixa. Em alta temperatura, o pico vem subindo, a forma da curva vem alargando para cá, né? Fica mais fina, na verdade. Ela vem puxando para a esquerda e você consegue ver aquela radiação, ela fica mais aproveitável para o olho. Então, a lâmpada de 25 watts, esse 25 watts vai determinar a temperatura de operação dela, e a temperatura determina a forma desse espectro, a quantidade de energia por unidade de comprimento de onda, que está também nessa página aqui da Wikipedia. Eu não mostrei a explicação, só mostrei rapidamente. Deixa eu voltar aqui. Mas a ideia é essa. Deixa eu ver se tem outra curva aqui de corpo negro. É mais ou menos isso aqui. Essa é a forma total do espectro da lâmpada. A 2.200 Kelvin. A maior parte da energia está aqui no comprimento de 1.300 nanômetros, que é infravermelho, a gente não vê. Mas tem um pouquinho que se aproveita aqui no visível. Então, essas lâmpadas como você falou, as lâmpadas com esse mecanismo, né? Essa lâmpada, né? A lâmpada antiga, ela é absurdamente ineficiente para o que a gente precisa, né? Para a luminosidade, ela é absurdamente ineficiente. Por isso que não se fabrica mais. E aí, ela, digamos, o que eu ia falar? Ela mede, digamos, também o que a gente está consumindo de eletricidade, né? Você paga pelo que você desperdiça de eletricidade. A gente paga por watts, né? A gente paga por quilowatts. Você paga pela energia. Então, ela é muito útil para aquecer, certo? Ela é um bom aquecedor. Ela é usada ainda, por exemplo, onde é que ela é usada? Para chocadeira de galinhas, de pintinhos, certo? De ovos. Você põe os ovos num ambiente com várias lâmpadas dessa acesa, a lâmpada esquenta. A função principal dela é esquentar. Tá ótimo. E também no forno, né? Porque no forno, em alta temperatura, é difícil ter uma lâmpada com material eletrônico ou plástico que sobreviva na temperatura alta. Então, no forno, você pode usar dessas lâmpadas ainda. Porque ela é feita para aguentar alta temperatura, porque ela esquenta. Sim, na hora de comprar lâmpada, eu percebo que eles comparam com a lâmpada da tecnologia antiga, né? Isso é por quê? Porque a gente está acostumado a saber a luminosidade daquela lâmpada antiga. Não é isso? É mais o costume. E modernamente, a partir do final do século passado, dos anos 2000, o pessoal passou a usar mais a unidade lumen, que essa é importante. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é obrigatório ter não só a potência em watts, mas também essa coisa aqui, essa medida da luminosidade é útil para a visão. É obrigatório também. Aqui no Brasil também o Inmetro recomenda que a luminosidade seja especificada em lumen. Certo. Uma última pergunta só. A lâmpada essa nova, né, que a gente compra, ela é extremamente mais eficiente, né, que a antiga, e ela consome muito pouco também em watts, né?
Assim, ela é muito mais eficiente, por isso ela parece consumir pouco. Ela não reporta os watts que tem, né? Que ela consome. Reporta. Ah, reporta, tá. Você compra normalmente pela potência, e aí você tem a luminosidade em comparação com a outra, dizendo como ela seria equivalente para uma lâmpada incandescente. Mas ele geralmente diz a potência também. A potência é importante porque ela vai lhe dizer o consumo, né, que é o que você tem que pagar. Então, por exemplo, não muito tempo atrás eu comprei algumas lâmpadas de LED aqui para minha casa, e tipicamente era de 6 watts ou 9 watts, sendo que a potência dela é equivalente a uma lâmpada de 100 watts. Então é mais ou menos como um fator de 10 mais eficiente. É por aí. A energia também não é de graça, né? Sim, É sim. só apenas um fator de 10. 10 ou em torno de um pouco mais do que 10, talvez. Não chegar a 200, não chegar a 1000. E a gente tem a curva de energia dessas lâmpadas de LED em A forma espectral dela é bem diferente dessa. A lâmpada de LED ela é muito mais monocromática, ela não emite quase nada no infravermelho. O LED tem um espectro bem fino, mais ou menos da mesma largura que o espectro visível ou mais fino. E isso, inclusive, é uma certa dificuldade, porque ela tende a ser uma. Antigamente, os LEDs só eram monocromáticos, então tinha dificuldade para usar iluminação de LED, porque as lâmpadas eram coloridas, não tinha lâmpada de LED branca. Para fazer uma lâmpada de LED branca, o que o pessoal faz é misturar 3 cores diferentes que cobrem o espectro e dão a impressão de formar uma luz branca. E a mesma coisa acontece também com as lâmpadas fluorescentes. Elas também não são brancas naturalmente. A lâmpada fluorescente é menos eficiente porque ela emite ultravioleta e depois tem uma camada de um material fluorescente, por isso daí vem o nome, né? Que absorve a radiação ultravioleta e converte numa cor visível. E aí, misturando, tem umas 3 substâncias dessas, geralmente são compostas à base de boro, se eu não estou enganado, que tem cores diferentes e quando você combina, forma uma cor parecida com branco e mudando a combinação, você muda o tom de branco. Tem umas que são mais azuladas, outras mais amareladas, e aí você pode fazer combinações diferentes de acordo com o desejo aí do cliente, da cor que você gosta mais. Tá bom. A gente pode pesquisar um pouquinho na internet sobre as lâmpadas de LED. Eu só olhei o bulbo incandescente aqui porque eu achei que era importante para mostrar essa distinção entre entre a, a radiometria e a fotometria, né? Então aqui estão algumas lâmpadas de LED. Deixa eu ver se tem o espectro dele. Não achei o espectro, não. Tem que procurar com calma, Miguel. Mas vamos encerrar. Vou falar mais umas 2 transparências aqui sobre algumas unidades, algumas outras medidas, certo? O básico era isso, o mais importante era isso. Mas só para mencionar, existem algumas grandezas e unidades aí. As principais, na minha opinião, são essas aqui, ó. Em radiometria, a gente pode falar de irradiância, que é o que eu chamei de intensidade lá. Quando a gente trabalha no laboratório, geralmente é isso que a gente usa de intensidade, no laboratório de ótica, por exemplo, que é a medida da quantidade de energia, ou potência por unidade de área, watt por metro quadrado, ou watt por centímetro quadrado. É isso aqui que a gente sente como intensidade de luz. Mais ou menos, né? Tem também uma outra quantidade interessante que é a chamada intensidade radiante, em física o pessoal chama de I, ela é medida em watt por estéreo radiano. Aí aqui é como se fosse a quantidade de luz por ângulo sólido. É a potência por ângulo sólido, certo? Então não tem a ver com a área diretamente, é mais ou menos como se fosse para uma área variável. À medida que a distância vai aumentando, a área vai aumentando, e essa coisa aqui fica constante. Essa aqui depende da distância, essa aqui não depende da distância. Só depende da potência e do ângulo de saída aí da fonte de luz. Então essa aqui é mais constante do que a de cima. Em fotometria, aí você tem um número muito grande de quantidades diferentes que vai depender do que você quer medir, do que é que interessa.
Por exemplo, existe uma coisa chamada fluxo luminoso, que é medida em lumens, que é essa energia efetiva aí que a gente acabou de explicar, medida em lumens. Tem uma definição também que eles chamam de intensidade luminosa. Aí o símbolo geralmente é I, e ela é medida em uma unidade chamada candela. Um candela é 1 lumen por estéreo radiano. Então é como se fosse a potência dividida por unidade de ângulo sólido, é parecido com a intensidade radiante que a gente tinha visto aqui, só que com a potência normalizada pela sensibilidade. Tem também a luminância, que faz o papel da irradiância aqui, é como se fosse candela por metro quadrado. Então tem uma divisão aqui por estéreo radiano e por metro quadrado. E tem a iluminância, a unidade de medida de iluminância é o lux. No Brasil ela é muito utilizada para caracterizar as lâmpadas. Ela é medida em candela por metro quadrado. Então ela também mistura. Aliás, eu acho que eu copiei uma dessas errado aqui, faltou mudar a unidade. Uma dessas é em estéreo radiano, certo? Não pode se misturar com um metro quadrado. Copiei errado, desculpe. Mas tem na próxima transparência aqui essas definições. Tá aqui, ó, resumo. Lá da Wikipedia. Isso aqui é uma tabela com as unidades de medida de radiometria. Tem várias grandezas diferentes. E com nomes diferentes também, dependendo da situação. A energia radiante, medida em joules, é a quantidade de energia da radiação eletromagnética. Aí tem fluxo radiante, em joules por segundo, é como se fosse a potência, certo? É watt, joule por segundo. Tem o fluxo espectral, que é watt por nanômetro, ou então por hertz, se você pensar na radiação em comprimento de onda ou em lambda. Tem intensidade radiante, que é watt por estéreo radiano. Densidade espectral. Quando falar espectral, geralmente é dividido pelo comprimento de onda da luz ou pela frequência da luz. E aí vai. E do ponto de vista da fotometria, tem menos intensidades, menos grandezas diferentes. Algumas delas são importantes para a indústria que fabrica, ou para a gente medir, né, a quantidade de luz efetiva para o olho. A energia luminosa, essa coisa é lumen vezes segundo. O fluxo luminoso é medido em lumen. A intensidade luminosa é lumen por estéreo radiano. A luminância é candela por metro quadrado. Lumen por estéreo radiano é candela. Eu escrevi metro quadrado lá, estava errado. E iluminância medida em lux. E aí vai. Outras coisas importantes também são a eficácia luminosa e a eficiência, né? A eficiência, deixa eu ver. A eficácia luminosa é o quanto de energia você consegue converter em luz. É isso aqui que diferencia a lâmpada incandescente, por exemplo, da lâmpada de LED ou da lâmpada fluorescente. Elas são menos eficientes porque elas desperdiçam muita energia para produzir luz visível. Então, essa eficácia, que eles chamam eficácia luminosa aqui, é o que é interessante para você ver o quanto a lâmpada é eficaz, né, eficiente, do ponto de vista da conversão. Ela é medida em lumens por watt. É a luz que você produziu dividida pela potência que você gastou para produzir aquela quantidade de luz. Pronto, então é isso. Basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Beleza? Alguma dúvida? Comentários? Se eu quisesse, por exemplo, tem duas lâmpadas, né? Eu poderia fazer um instrumento, né, que me dissesse que você colocasse ele para sensar, né, digamos, essas lâmpadas e me dissesse, olha, essa daqui produz mais energia ou digamos, é mais sensível, não sei como dizer, você poderia medir por exemplo, a intensidade radiante ou a quantidade de... Uma coisa que é interessante fazer, Miguel, seria, por exemplo, um sensor de quantidade de luz, um sensor de intensidade luminosa. Isso. Como é que a gente pode fazer um sensor desse? Você pode pegar algum dispositivo que seja sensível à luz, por exemplo, um fotodiodo ou um fototransistor,
Aí você aplica uma polarização elétrica nele, normalmente eles, para sentirem a luz, eles precisam ter uma corrente elétrica, quando são dispositivos de semicondutor. E aí você mede qual é o efeito elétrico que uma certa quantidade de luz tem sobre ele. Aí é preciso uma etapa que o pessoal chama de calibração, que é você determinar 2 pontos aí na curva de resposta do seu dispositivo. Então, por exemplo, eu podia verificar qual é a quantidade mínima de luz que eu consigo medir e qual é a quantidade máxima, e verificar se o comportamento dele é linear ali com aquela saída luminosa. E se eu conhecer a quantidade de radiação que está incidindo nos 2 pontos, eu consigo medir a quantidade de luz que ele está recebendo. Depois de feita essa calibração, eu posso usar esse dispositivo para medir a quantidade de luz e assim fazer, por exemplo, metrologia das fontes de luz. Eu posso ir no supermercado e dizer qual lâmpada produz mais luz comparada com outra. Certo, Por exemplo, escolher lâmpada ou ver a relação custo-benefício. certo. Não tem um mecanismo mais assim, simples assim de você medir a quantidade de luz? Não tem um mecanismo tipo analógico, sem usar... Assim, isso vai gerar um sinal elétrico, né? Que você tem que interpretar. É um sinal analógico. Você tem que interpretar. Você vai converter luz em tensão. Me referia a não usar esse tipo de dispositivo. Talvez seja difícil, né? De você... Medir a intensidade de luz e ter uma resposta à luz é um problema tecnologicamente importante, porque, por exemplo, em sistemas de comunicação, o que se usa para sinais de alta velocidade é luz. A fibra ótica, que transporta sinais de telefone da gente, ela usa luz e você precisa de lasers para gerar a luz e precisa de fototransistores de alta velocidade para conseguir detectar pulsos de luz que estão pulsando lá em alta velocidade e que transportam as informações do telefone da gente. Eles funcionam dessa maneira. Tem um fototransistor onde a corrente elétrica é proporcional à intensidade de luz que chega no semicondutor. Ele transforma essa luz numa corrente elétrica e essa corrente vai para um processador eletrônico, para um computador que processa o sinal do telefone. Tem uma coisa que eu fico curioso. Por exemplo, se eu boto uma lâmpada de 100 watts, né? Longe, e uma lâmpada de 25, um pouco mais próxima, talvez o que chegue de luz a uma determinada área seja a mesma, né? Isso, você pode ter, como a gente viu aqui, né? Você pode ter a mesma intensidade, a mesma luz aparente, mudando a distância. Se mudar a potência, você corrige com a distância. Mas aí, veja, a intensidade vai cair com o quadrado da distância. Então, por aí talvez dê para fazer, né? Ou seja, mais ou menos no olho, né? Ou seja, essa luminosidade parece ser a mesma. Pronto. Então, você mede as distâncias e aí tira a quantidade de luz, né? Uma coisa assim. Nesse exemplo aqui que a gente pegou, eu tinha uma lâmpada de 100 watts a 2 metros de distância. Se eu quisesse trocar essa lâmpada de 100 watts por uma de 25 watts, eu reduzia a potência por um fator de 4. Aí o que eu tenho que fazer com a distância para ficar igual? Basta reduzir por um fator de 2, porque vai aparecer ao quadrado, né? Aqui embaixo no denominador. Então, uma lâmpada de 25 watts a 1 metro de distância dá a mesma sensação de uma lâmpada de 100 watts a 2 metros de distância. A potência reduziu de 4, a distância metade. São mais ou menos equivalentes. Isso não é exato, porque a forma da curva do espectro muda. A lâmpada de 100 watts ela é mais quente, então essa curva é um pouco mais acentuada, e isso começa a ter um efeito. Não é exatamente essa potência de 200. Mas esse erro é pequeno. Esse efeito é pequeno. O que a gente teria que comparar não é a potência em watts, é a potência em lumens, para poder dividir pela distância e dar o fluxo radiante em lumen por metro quadrado, em candela. Aí a gente poderia olhar lá na tabela na Wikipedia qual é
o fluxo, qual é o... Cadê a lâmpada? A gente podia olhar aqui qual é o fluxo em lumens da lâmpada de 100 e comparar com a de 25. Não é linear a relação entre eles. Cadê? Tá. Aqui, ó. A de 25 tem 200 lumens, a de 100 watts tem 1.700 lumens. É muito maior. É muito maior do que 4 vezes. Se fosse 4 vezes aqui, daria 800. É mais do que o dobro. Então não dá certo, não. Bom, É você mais do tem que o aula dobro. agora, né? É. Depois você manda, se encontrar no POV-Ray alguma coisa, aí a gente faz alguns experimentos. Não sei É. se tem no POV-Ray. Eu acho que o POV-Ray não simula a sensibilidade. Ele não trata de quase nada disso que a gente estava falando aqui. Ele tem um pouquinho de definição de radiosidade, ele faz um modelo do decaimento da luz, mas ele usa modelos que não são físicos também. Ele não obedece às leis da física nessas definições. Algumas ele tenta imitar, por exemplo, o decaimento quadrático é opcional, você pode colocar ou não. Algumas coisas dessas não vão funcionar direito. Tá bom. Algumas coisas ele faz, outras não. Você pode fazer uma luz que não obedece às leis da física lá, que não tem esse decaimento da intensidade com a distância. Tem algumas que ele faz corretamente. Tem outras que ele imita um efeito físico fazendo alguns truques lá, diferentes. E tem algumas que ele faz exatas, tem umas que ele faz uma imitação, tem outras que ele permite você alterar à vontade e fazer de maneira não física. Por exemplo, facilmente você faz um espelho amplificador de luz que reflete mais luz do que chegou. Fisicamente isso é impossível, né? Mas no POV-Ray você pode enganar, pode fazer a simulação como quiser. Bom, então é isso. Na próxima aula vamos continuar falando de alguns efeitos ópticos aí diferentes. Eu gostaria de falar sobre interferência e difração na próxima aula. Tchau, até a próxima.